Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo PET História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Flávio, agora partindo para um bloco 3, né, sobre futebol e atuação política, para ser mais exato, uma coisa muito presente no seu curso de História do Cotidiano sobre futebol, em outras entrevistas, na sua produção intelectual, na sua vida política, é o aspecto da exclusão da sociedade através de processos que você cita, que você pesquisa, enfim, de arenização, de ampliação dos preços, enfim, essa questão toda de exclusão social mesmo, né? E aí, nesse sentido, você atuou bem recentemente contra a concessão do Pacaembu, né, a iniciativa privada, que infelizmente passou, o Pacaembu está sendo destruído nesses termos, né? E a gente queria saber como foi sua atuação contra a concessão do Pacaembu, né, e como que a gente, nós historiadores, podemos lutar contra esse tipo de processo, né, que é um processo que a gente vivencia, infelizmente, em outros meios, em outros ambientes, não só o do futebol, né, e quais os obstáculos e problemas numa disputa como essa. Então, ali foi uma disputa difícil, porque se consolidou, né, na sociedade brasileira que a gestão pública é ineficiente e que o que tem de eficiência é a gestão privada, né? É uma grande falácia. O Pacaembu foi sucateado nas últimas gestões, e esse sucateamento, precarização do estado do Pacaembu, das instalações, falta de funcionários, a não reposição de funcionários, foi justificando uma ineficiência da gestão pública e, portanto, a necessidade da privatização, da concessão de iniciativa privada. A gente tentou, e eu participei, eu conheci um movimento lá, que é o movimento dos moradores, o Viva Pacaembu, é um movimento muito sério, de pessoas que moram ali no Pacaembu. Evidentemente tem uma outra situação social. Usuários do clube, o Pacaembu, além do estádio, do complexo do Pacaembu, era também um clube municipal, público. Qualquer cidadão paulistano podia fazer uso das piscinas, das quadras, né, dos cursos que eram oferecidos ali, como um clube muito, muito interessante. Então nós atuamos em conjunto, com movimentos de usuários, esse movimento de moradores, nós aqui, como pesquisadores, defendendo o patrimônio histórico, o patrimônio arquitetônico. Eu escrevi um texto com a professora Simone Sifoni, aqui da Geografia, discutindo a questão do patrimônio. A minha colega de medieval, a Cris, também participou de debates a respeito da questão do patrimônio, né? A gente discutindo o patrimônio que o Pacaembu representava. Eu faço parte de uma ação contra esse processo de concessão à iniciativa privada. A gente tentou organizar, trazer torcedores, pessoas do esporte, fizemos intervenções, fizemos lives, fiz live com o Juca, com o Trajano, com o Beluso, fizemos um monte de intervenções. Infelizmente nós não fomos, não tivemos êxito, né? Nós perdemos. Essa concessão, na minha avaliação, ela viola, né? Ela destrói um patrimônio histórico, que é o Pacaembu, né? Inaugurado em 1940, um patrimônio arquitetônico, que recentemente as fotos mostraram, além de derrubar o tobogã, que era a brecha que eles tinham para poder construir o prédio que eles vão construir, que é um hotel, é uma área de um mini shopping e tal. Eles destruíram também as arquibancadas, que era uma área tombada. E estão querendo agora a Praça Charles Miller. Estão querendo incorporar a Praça Charles Miller à Alegra, a concessionária que é vencedora. E cujo presidente foi funcionário da prefeitura, foi conselheiro da prefeitura. Então, essa concessão toda, ela é irregular, ela é ilegal e espero que um dia a gente tenha forças para revogar legalmente essa concessão e criminalizar os responsáveis por essa concessão.
né? Vai depender um pouco da gente um dia ter na prefeitura um prefeito ou uma prefeita do campo progressista que aceite comprar essa briga e enfrentar esses poderosos que tomaram conta do Pacaembu. Então, o que nós temos aqui é uma violação, do ponto de vista de um historiador, é uma violação do patrimônio histórico e que tem ali a memória de muito da história esportiva do Brasil. Não é só o futebol, não é só o fato de ali ter jogado Leônidas, né, de ter jogado Pelé, ter jogado Garrincha, né? Ali passaram Éder Joffre, Maria Esther Bueno, grandes nomes do esporte nacional. Emerson Sheik. Emerson Sheik, Emerson Sheik, né? O Edilson Capetinha, né? Wilson Mano, né? Lance, né? Adãozinho, né? Mas o que eu acho interessante é que você tem uma gama de atletas que não são só do futebol, né? E que disputaram competições importantíssimas internacionais no Pacaembu. Então, um pouco da memória do esporte brasileiro, da arquitetura brasileira que é violada com essa concessão. Então, eu participei, na medida do possível, atuei, né, como pesquisador, escrevi alguns artigos, publiquei alguns artigos até na imprensa, participei de alguns debates, mas infelizmente a gente não conseguiu reverter ainda, né, ainda. O complexo do Ibirapuera, o complexo Vaz Guimarães, a gente conseguiu, no IPHAN, né, bloquear a concessão da iniciativa privada. Então, há uma tentativa de privatizar os equipamentos esportivos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então é uma luta política faz parte um pouco desse outro lado, né? Nós como historiadores, nós temos que municiar o nosso repertório pela preservação do patrimônio histórico, mas a gente também tem que atuar, né? Nas manifestações, nos manifestos, né? Nas articulações para tentar reverter isso, né? A gente tentou, mas eu ainda não dou a luta como vencida, né? Essa partida ainda eu acho que vai ter prorrogação e a gente vai ter um tapetão aí para mexer nisso nos próximos anos. Vamos torcer, né? Vamos lutar. Vamos lutar, exato, melhor do que torcer, vamos lutar. Pegando esse gancho, então, da sua luta política, da luta pelos espaços do esporte na cidade, você comentou mais cedo da sua atuação no movimento estudantil, da sua atuação na formação do PT, e você se filiou oficialmente ao PSOL em 2015, né? Foi membro da coordenação do projeto de esportes e lazer da chapa Boulos Erundina em 2020, e está participando agora da candidatura do Lula, fez alguns projetos suprapartidários, como você comentou mais cedo com a gente. Como é que você vê a importância do esporte dentro de um projeto de governo? Como que é percorrer esse caminho? Como é que foi percorrer esse caminho? Como é que é isso hoje na sua vida? Então, é interessante porque, até mesmo como na universidade, né? Quando nas humanas, nas ciências humanas, na história em particular, quando a gente começou a conversar sobre fazer um curso, credenciar um curso de história do futebol, houve resistência. As pessoas não aceitaram, achavam que esporte, futebol fosse um tema à altura da tradição do departamento de história. Na academia, quando você fala, olha, estudo futebol, né, é como se fosse, deve ficar falando aí, esses programas aí de mesa redonda, né, esses programas dominicais, fica falando do time, do resultado, né, xingando o juiz e tal. E não como um objeto legítimo das ciências humanas, um objeto acadêmico, um tema acadêmico e portador de muitas metodologias científicas para a sua análise. A mesma coisa acontece na esquerda. A esquerda brasileira, ela subestima muito o papel dos esportes e do futebol como instrumento de transformação. Então, ainda hoje, quando a gente vai fazer programa de governo, né, nas mais diversas candidaturas no campo da esquerda, a gente tem que brigar pelo espaço do esporte. Eu participei disso, né, no partido no qual eu me encontro agora. Sou filiado ao PSOL. Eu tenho um espaço, há um reconhecimento para o esporte e lazer
dentro do partido no qual eu me encontro. Isso faz parte também, teve uma intervenção, teve uma negociação, mas há um espaço, né? Eu tenho, nas últimas campanhas, eu tenho sido convidado a participar da formulação desses programas. E agora, na campanha presidencial que nós estamos envolvidos, eu posso dizer com muita tranquilidade, apesar de não estar no PT, eu farei a campanha do Lula, né? Eu faço parte daqueles que acreditam que é necessário uma unidade do campo progressista para a gente derrotar o fascismo, para a gente enfrentar o Bolsonaro. Nesse momento, a coordenação da campanha do Lula abriu um espaço importantíssimo para a discussão sobre o programa de esportes e lazer. Então, eu vejo isso também como algo muito positivo, né, na campanha, da coordenação da campanha do Lula, abrindo essa discussão. Normalmente, o que acabou acontecendo nas últimas gestões é que as secretarias de esporte e lazer ou os ministérios de esporte e lazer, eles eram moeda de troca de composição política. No finalzinho do último mandato da Dilma, que foi interrompido pelo golpe, o Ministério dos Esportes estava na mão da Igreja Universal. Era o PRB dos bispos aí da Igreja Universal que administravam o ministério. Eu tive até algumas conversas com eles. Tive até alguns contatos profissionais. Eles me propuseram a montagem de um projeto lá no Ministério. Vieram aqui algumas vezes, a gente com o Ludens, né? Era um projeto com o Ludens que eles queriam fazer. Acabou não vingando, até porque a Dilma foi destituída, foi derrubada. Aqui em São Paulo, na última gestão do Haddad, a Secretaria de Esportes ficou com o PTB. Então, a área de esportes e lazer, ela é uma área, na minha avaliação, importantíssima, do ponto de vista da inclusão, dessa intervenção política. É uma seara que a direita ela recruta, né? Então, eu vejo com muita tristeza que arquibancadas, né, em 2018 apoiaram Bolsonaro, vestiários, atletas de futebol comemoravam gol fazendo arminha, né, e defendendo, se pronunciavam defendendo Bolsonaro, né. Um dos atletas que eu mais admirava, né, do Palmeiras, que é o goleiro Marcos, se tornou um bolsonarista ferrenho. Então, eu não quero condenar o Marcos, não quero condenar Felipe Melo, né, jogadores, atletas que se manifestaram. Eu acho que a gente tem um papel que é disputar, né? É disputar esses atletas, disputar essa torcida, disputar jornalistas esportivos e trazer, nessa disputa, trazer para o nosso campo, que na verdade é o campo democrático, né? É o campo da defesa da democracia, é o campo da defesa de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade mais justa, né? Então, aí, mais uma vez, essa interface, né, desse trabalho de pesquisa, dessas reflexões teóricas no campo das ciências humanas a respeito do esporte e do futebol, e a aplicação disso, né, o contato disso com lideranças políticas do campo progressista, no sentido da gente fortalecer esse instrumento de ampliação e de defesa de um país democrático. Eu fiquei muito interessada nessa parte do futebol na academia, né? Pensando em termos de pesquisa mesmo, o senhor já falou sobre os desafios encontrados, né? Todo o estigma que tem aí por trás. Mas a gente queria saber a rádio fofoca aqui do corredor, enquanto professor e professores. Mais cedo você contou uma história pra gente aqui. A gente queria que você retomasse para os nossos ouvintes, contasse se você participa de jogos com seus alunos, com os outros professores, como que é, então, romper essa imagem do professor como alguém que não tem uma vida lúdica. E, na verdade, a gente sabe que aqui no departamento você é essa pessoa. E a gente queria saber um pouquinho, assim. Então, eu tive uma experiência aqui deliciosa, né? Eu sou professor há muitos anos, né? Eu estou em sala de aula desde 1987.
como professor de ensino fundamental e ensino médio. E aqui, e com os meus alunos na época do fundamental e do médio, eu jogava futebol, né? Eu jogava com os meninos, né? Eu era mais jovem, jogava melhor e corria mais. E aqui, há alguns anos, por iniciativa de outros colegas, nem foi iniciativa minha. Foi montado um time de futebol, né? Que era o Modo de Produção Futebol Clube. Uma camisa vermelha e cada um de nós tinha uma data. Escolhia uma data de acordo com a sua especialidade e tal. Então, alguns que eu me lembro, né, que eu vou entregar aqui, que jogavam, né? O Marquese jogava, o João Paulo Pimenta, o Zeron, o Maurício jogava, e o nosso grande craque, né? Talvez eu esteja esquecendo alguém aí, aquela coisa, né? Depois vai me cobrar, vai cornetar, né? Mas o nosso grande craque que é o professor José Geraldo. José Geraldo, cracaço de bola. Futebol fino, elegante, né? Era o melhor do time. Então nós fizemos algumas partidas com os estudantes, né? E algumas partidas com o time misto, meninos e meninas jogando, jogamos society, jogamos no campo do CPUSP. Então, uma maneira muito gostosa, muito interessante de estabelecer essa integração, não só na sala de aula, não só na pesquisa, não só aqui no departamento, mas também jogando futebol. Eu joguei antes da pandemia com turmas aqui de estudantes. A gente foi jogar lá no CPUSP, né? Jogamos durante um tempo, né? Algumas partidas lá de sexta-feira à noite e tal. Eu gostava muito porque os estudantes eram muito respeitosos comigo, né? Então evitavam me driblar, né? Não me humilhavam, né? Então era um jogo bem respeitoso, tinha um pouco de medo, evidentemente podia haver retaliações, mas a gente mantinha uma relação bastante bacana, bastante educada. E é possível que a gente faça a partir essa turma tá querendo a gente fechar o curso com uma partida de futebol, discutindo a questão das relações de gênero, discutindo diversidade sexual, discutindo política. Então é possível que a gente tenha, que a gente faça, né, também uma partida. E eu acho esse contato, né, esse contato entre o corpo docente e o corpo discente, além do nosso trabalho cotidiano, eu acho que ele é muito importante, ele é fundamental, né? A gente se aproximar mais, a gente conviver mais. Eu gosto muito disso, né? E o futebol é uma maneira de brincar com isso. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.